E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SE em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar sobre as distâncias de escoamento dos equipamentos, tá? A distância de escoamento de um isolador. Como especificar essa distância de escoamento, o que é essa distância de escoamento? Muita gente tem dúvida ainda sobre esse assunto. A gente vai falar rapidinho aqui, de forma bem clara, e mostrar aqui para vocês o que é isso e como especificar, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos aqui começar pelo conceito de distância de escoamento, né? O que é de fato a distância de escoamento. Então pessoal, tem essa figura aqui ilustrativa, isso aqui é um TC, tá? Essa figura ela ilustra bem o que é a distância de escoamento. Então a distância de escoamento é essa distância aqui, ó, que está em vermelho sobre a superfície do material, tá? Não é uma distância em linha reta, tem que ser sobre a superfície do material, nesse caso aqui é um isolador, tá? Então é essa distância sobre a superfície de material onde está estabelecido uma tensão fase terra, né? VFT aqui seria a tensão fase terra. E por que isso? A gente tem aqui em cima os terminais do TC, então você conecta aqui de um lado o cabo energizado, né? Seja de 69, 230 e do outro também a linha energizada. E aqui você tem uma parte metálica também aqui embaixo, né? A caixa de terminais secundários, a base do TC. Então você tem duas partes metálicas com tensão diferente, uma tensão da linha e a outra aterrada. Então entre esses dois pontos aqui você tem esse isolador, né, que forma o corpo do TC, e aí você tem essa distância de escoamento e entre esses dois pontos você tem também a tensão fase terra. Então distância de escoamento é isso, pessoal, é a distância sobre a superfície de material por onde está estabelecido a tensão fase e terra. E como é que calcula a distância de escoamento? Aqui, ó, essa fórmula bem simples, tá? A distância de escoamento é dada pela tensão máxima do sistema. A gente já viu esse conceito, tá? A gente já mostrou aí no vídeo do TC, no vídeo do TP. Eu vou deixar aí no card esses dois vídeos para vocês assistirem. A gente já falou sobre isso, mas a gente vai falar novamente, tá? Então é a tensão máxima do equipamento vezes a distância de escoamento específica. Então vamos ver o que é cada conceito desse. A tensão máxima do equipamento é o seguinte, né? A tensão máxima de isolamento ou tensão máxima do equipamento é o seguinte. Cada equipamento, em determinado nível de tensão do sistema, tem algumas tensões de isolamento. Tem a tensão nominal do sistema, a tensão máxima do equipamento, a tensão aí nominal de frequência industrial, tem a tensão também suportável de impulso de manobra, a tensão suportável de impulso atmosférico. Então, para cada tensão nominal do sistema, seja 13.8 kV, 69 kV, a gente tem aí, né, o que é o que interessa para a gente aqui especificamente nesse vídeo, a tensão máxima do equipamento. Então, nessa primeira coluna aqui, a gente vai ver que para uma tensão de 13.8 kV, embora não tenha aqui a tensão nominal do lado, mas a gente deduz, obviamente, aqui que para uma tensão de 13.8 kV, a gente tem que a tensão máxima é de 15 kV. Então essa tensão máxima basicamente é a tensão do sistema, ali considerando uma variação de mais ou menos 5%, né, da tensão nominal do sistema. Então para um 13.8 kV, é mais ou menos 5% ali você tem 15 kV, para 34,5 kV, considerando 5% a gente tem 36,5 kV. Para 69 kV, a gente tem também 72,5 kV. Então, isso é a tensão máxima do equipamento, que é a tensão nominal do sistema, considerando aí uma variação de mais ou menos 5% da tensão nominal. O equipamento ele tem que suportar essas variações de tensão do sistema. Então, isso é a tensão máxima do equipamento. Já a distância de escoamento específica, nessa distância mínima específica, ela depende aí de onde o equipamento está instalado. Então, dependendo do ambiente onde o equipamento está instalado, do nível de agressividade desse ambiente, do nível de poluição, né, a norma considera aí 4 níveis de poluição, que vai do nível leve até o nível muito pesado. Então, dependendo de onde esse equipamento está instalado, né, a distância de escoamento ela deve mudar, ela pode mudar e também deve mudar. Então, para um nível de poluição leve, a gente tem uma distância de escoamento específica de 16 milímetros por kV, para um nível médio 20, para um nível pesado 25 e para um nível muito pesado 31. Então, quando você for fazer o projeto, quando for especificar ali o equipamento e, obviamente, a distância de escoamento, você tem que analisar o ambiente onde aquele equipamento vai estar instalado. Por exemplo, você tem uma subestação abrigada, onde ali você não tem tanta poluição, né? Ali aquele ambiente é um ambiente bem tranquilo para o equipamento ficar. Então, você pode considerar um nível de poluição leve. Se é uma área industrial, próxima a orlas marítimas, onde o ambiente se torna bastante agressivo, você pode aí optar por escolher um nível de poluição muito pesado. Isso fica a cargo do projetista, tá, pessoal? Toda a responsabilidade, toda a análise é feita a cargo do projetista
para especificar o equipamento e também a sua distância de escoamento. Então você tem essas distâncias de escoamento específicas que a gente vai utilizar para especificar a distância de escoamento do equipamento. Então vamos lá, fazer um exercício prático aqui, um exercício bem simples e prático, mas é isso que é feito para especificar a distância de escoamento, tá pessoal? Vocês vão ver aí que é bem simples, né? Não tem muita dificuldade. Então nesse exemplo aqui a gente vai pegar aquele TC lá do início, né? Que é um TC de 69 kV e vai considerar que esse TC está instalado aí num ambiente com nível de poluição pesado, tá? Então vamos lá. Considerando essas duas características, a gente volta naquela tabela lá para pegar aí a tensão máxima do equipamento. Se é um TC de 69 kV, com mais 5%, ele vai estar ali naquela faixa de tensão máxima de 72,5 kV. Se o ambiente é pesado, a gente vai na tabela e já tem diretamente que a distância de escoamento mínima, né, específica, é de 25 mm por kV. Então a gente já tem esses dois valores aí dados, né, pela norma, né? Só você consultar a norma, você já tem esses dois valores. Então basta eu realizar a multiplicação desses dois valores, 72,5 por 25, e eu vou ter que a distância de escoamento mínima aí para esse TC é de 1.812 mm e meio, tá pessoal? Então é um cálculo bastante simples, né, para a distância de escoamento. Quando você for fazer um projeto, você vai ter que especificar essa distância de escoamento, né? Quando você for mandar o TC para compra, isso vai estar na especificação técnica do equipamento, né? Que esse TC especificamente tem essa distância de escoamento. O fabricante vai receber isso, vai ver esse valor, ele pode até ofertar um equipamento com a distância de escoamento um pouco maior, de 1.850 a 1.900, afinal de contas isso depende muito de fabricante para fabricante, depende muito da forma que o fabricante tem lá, daquele isolador que ele trabalha, né, padrão, já para um equipamento de 69 kV, então pode ser até que ele forneça, na ideia de fornecer até uma distância de escoamento até um pouco maior que isso. É aceitável você, digamos assim, aceitar uma distância de escoamento menor? Olha só, vamos dizer assim, tá? É claro que a norma, você não pode ser cego em relação às normas, tá? Você não pode seguir cegamente o que a norma diz, mas nesse caso aí, é claro que, por exemplo, o fabricante vier a fornecer uma distância de escoamento de 1.800, né, nesse TC aí, é claro que, vamos ser bem honestos, tá pessoal? Vamos ser bem sinceros, é claro que esse TC dificilmente ele vai vir a falhar por conta disso, tá? Essa variaçãozinha aí de 12 mm provavelmente não vai afetar em nada, né, a condição do equipamento. Mas se porventura acontecer lá na frente um problema e você verificar no projeto, né, ou até na instalação que você aceitou aí um TC com uma distância de escoamento abaixo da especificada, isso aí vai acabar recaindo sobre você. Então, por questão de se resguardar, de estar dentro da norma, né, mesmo que a gente saiba, a gente como engenheiro sabe que isso não vai influenciar, né, de fato ali, não vai ser um fator preponderante, mas por questão de se resguardar e estar dentro da norma, de evitar algum problema, então sempre que você especificar a distância de escoamento, só aceita o equipamento, né, quando você receber ali aqueles dados do fabricante, aquela folha de dados inicial para você aprovar o equipamento, verifica esse dado, verifica se ele está atendendo, além das outras características, essa distância de escoamento e só aprova se ele estiver atendendo ali o que você especificou, beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei explicar aqui de forma sucinta e bem clara o que é a distância de escoamento, como especificar essa distância de escoamento. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês queiram acrescentar alguma informação, só comentar aqui embaixo. Também você pode mandar e-mail, falar através do Instagram, utilizar aí qualquer canal de comunicação e a gente vai trocando informação, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para você se inscrever aqui no canal, também seguir a gente no Instagram, a gente tem postado um conteúdo bastante interessante lá também, então segue a gente no Instagram. Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.